falar um pouquinho sobre os conflitos territoriais e ambientais na Amazônia. Eu estou aqui com duas ambientalistas e uma moradora. Olá, boa noite. Me chamo Jéssica, sou uma das ambientalistas que irá contribuir com essa pauta. Olá, boa noite. Me chamo Luara e sou outra ambientalista que vai comentar sobre a pauta. Boa noite para todos vocês, eu sou a Raíssa, moradora aqui da região, e vou dar um breve relato sobre as maravilhas que as ONGs estão fazendo por nós. A seguir, as entrevistas. Então, para debater sobre os conflitos da Amazônica, Jéssica, você que é especializada em meio ambiente, você poderia falar um pouquinho para a gente o porquê dessa problemática na região da floresta amazônica? Oi, Angélica, posso sim. Bom, um dos principais interesses econômicos na região amazônica, principalmente como partida, é importante ressaltar que é uma das regiões mais importantes, né? Ou seja, abrange vários países da América do Sul, sendo a maior parte do Brasil. Então lá praticamente está toda a localidade ambiental, né? A biodiversidade, os recursos naturais, e isso ocasiona diversos interesses, ou seja, uma cobiça internacional gigantesca. Isso traz pra gente como um principal risco ecos de diante temas que se tornam universais, que são os temas que a gente está aqui hoje para debater, né, sobre isso, as consequências, como que estão vivenciando esses moradores, essas questões climáticas, que é importante que a gente ressalte justamente para conscientizar a todos. Nossa, Jéssica, que interessante. É sempre bom estar relembrando sobre os impactos. E você, Luara? A partir de estudos, você acha que esses conflitos ocorrem por interesses econômicos ou causas naturais? Oi, boa noite. Acho que pode sim acontecer por causas naturais, mas sem dúvida a gente não pode deixar de lembrar e culpar a questão do governo, né? Querendo ou não, tem uma grande visão econômica ali na questão da Amazônia, da exploração da cobertura vegetal e dos recursos naturais. Realmente, eu acho que o governo encoberta muita coisa e eu acho que a gente deveria realmente dar mais visibilidade para o que está acontecendo lá. E Jéssica, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as principais atividades econômicas e extração dos recursos? Ah, com certeza. A gente pode pontuar como principais atividades econômicas que são mais exploradas, né? Que realmente estão em alta, por exemplo, a madeira, a mineração, o agronegócio que correlaciona com a soja e a pecuária. Existe muita exploração diante a isso. Petróleo e gás, ou seja, exploração também dos recursos hídricos que ocasionam um grande desmatamento. No entanto, também é importante ressaltar que a destruição da floresta amazônica está realmente associada aos interesses econômicos da biodiversidade da região, né? E diante disso, qual a principal consequência geopolítica, assim, que você acha? Eu acredito que pode ocasionar conflitos internos, investimentos estrangeiros, ou seja, muita ganância por cima da região, e dependência econômica, né? Que fica todo esse grupo em prol de uma coisa, mas muito se esquece do que a floresta realmente pode nos proporcionar. Acaba ocasionando destruição e esses conflitos entre países em um interesse único, que é a biodiversidade. Realmente está tendo bastante, né, guerras entre os países por causa da riqueza, né, da floresta amazônica. E Luara, quais são os principais impactos que prejudicam os povos originais? Olha, a gente tem dois fatores que são os principais. Um deles é a taxa de desemprego que vem aumentando bastante ali no local, pois por conta de ter como principal serviço ali a agricultura, desses desastres ambientais acabou afetando muito direto as famílias, deixando muito sem sustento, porque pelos desastres que estão acontecendo, acabou com a sua vegetação, e a pesca também pela poluição do rio. Então, foi um fator que atingiu muito economicamente as famílias ali e dos povos tradicionais ali do local. E o outro fator é a saúde pública. Com vários desastres que acabou tendo ali, muitos povos, muitas pessoas acabaram tendo diversos problemas de saúde, como a questão da poluição do ar, das queimadas, né, atingiram diretamente os pulmões. E a gente sabe que ali no local não tem tanto recurso para os povos ficar procurando, então eles não tinham muito onde ir, eles ficavam muito perdidos, então eles acabavam se virando da maneira que tinha ali cabíveis para eles se livrar assim das questões de tosse, contaminação, além da água, que nem eu tinha falado, a água ficou muito contaminada, então atingiu diretamente esses povos assim.
Então, eu realmente acho que isso seja bem difícil, até porque a agricultura é o principal sustento deles e ele está tirando isso, realmente deve estar sendo bem difícil. Eu tô aqui com a moradora Raíssa. Raíssa, você poderia contar pra gente um pouquinho sobre o que você vive, porque você vivenciou bem de perto, né? Poderia contar alguns relatos? Boa noite, tudo bem? Achei muito interessante o que a Luara nos falou sobre as queimadas e eu gostaria de contar algo que aconteceu muito perto de mim com a minha família. Bom, gostaria de falar que o principal causador das queimadas na região principal do sul do Amazonas é por causa da expansão da fronteira agrícola, que nessa região é principalmente chamada de Arco do Desmatamento, justamente por desmatarem tanto essa região. A gente tem visto muito nos últimos anos o avanço dessa fronteira agrícola, justamente o avanço das queimadas. E esse aumento de queimadas aqui na região acontece principalmente próximo às rodovias. A gente percebe que também nas áreas ambientais com pouca umidade. E as conservações de terra indígenas freiam um pouco no avanço, tanto no desmatamento quanto nas queimadas da região, assim prejudicando todos os moradores dessa região, os indígenas e as pessoas que moram perto das BRs. Muitas delas perderam seus lares, muitas delas têm muita dificuldade com os pulmões até hoje, não conseguem respirar. O tanto de animal que a gente teve que salvar com as nossas próprias mãos, perdendo pelos, perdendo os seus membros, a gente teve que salvar todos eles nessas partes dessa região do sul. E é muito difícil, é muito complicado e perdi muitos membros da minha família e até hoje a gente sofre muito com essa perca. Nossa, realmente é bem triste. Você poderia nos falar quais são os principais problemas que os moradores enfrentam? Bem, falar sobre principais problemas é difícil, né? Porque são tantos que eu não sei como começar. Mas, bem, a gente aqui da moradores, né? A gente enfrenta muito pela falta de direitos. A gente não tem direitos do nosso próprio território. A gente luta, a gente insiste para o governo nos notar, para o governo nos dar o apoio, a nos auxiliar, mas a gente está sofrendo muito. Muitas comunidades indígenas do Ribeirinho lutam para proteger suas terras contra a exploração por empresas de mineração, a agricultura em larga escala, o desmatamento, a invasão de terras tradicionais ameaçadas por fontes de renda, mas também sua cultura e identidades são perdidas dependente ao governo querer tanto lucrar em cima disso. O desmatamento nem tem como que falar, né? Vocês conseguem ver pelos jornais, conseguem ver pelo que passa hoje em dia na nossa região, que o desmatamento acelerado é algo que a gente nunca imaginou passar por isso. Eles abusam dos nossos recursos naturais, eles acabam com nossos biomas de animais da nossa região. Os animais estão sendo extintos, prejudicam com a nossa pesca, nossas plantas medicinais, nossa madeira, impactam o tratamento e capacidade de água também. Não tem como a nossa comunidade, nossas famílias se sustentarem assim dessa forma. E não posso esquecer das mudanças climáticas, que afetam o padrão de chuva, a temperatura da região, compromete a nossa agricultura, a nossa pesca e nossa saúde também é totalmente prejudicada por causa disso. Bem, é só isso que eu tenho para dizer. Obrigada, Raíssa, pelo seu relato. Eu acho que é muito importante para as pessoas saberem como funciona e que vocês estão sendo muito prejudicados e que isso tem que mudar. Vocês têm que ter uma visibilidade maior. Jéssica, você poderia falar um pouquinho sobre os desafios para a gente? Com certeza, eu tô aqui realmente comovida com o que a Raíssa trouxe para nós, porque eu, como ambientalista, acompanhei de perto. A situação realmente muito triste, muito comovente. Juntamente com a ambientalista Luara, a gente estava aqui emocionadas, porque quem viu de perto sabe, né, a tristeza que esses povos enfrentam. E um dos principais desafios que eu encontrei enquanto a Raíssa falava, que eu pude perceber, foi o desenvolvimento sustentável. Ela realmente citou que o governo tem essa ambição capitalista, esse interesse sobre a região econômica. Então, o desenvolvimento sustentável é realmente um desafio que a gente pode encontrar nessas regiões. A cooperação internacional também, porque de cooperatividade a gente não enxerga nada, a gente realmente vê a ganância entre povos internacionais, interesses de países, interesses realmente geopolíticos. Mas, em si, cuidar da Amazônia, como a gente havia falado inicialmente, é uma coisa que a gente não consegue enxergar. Então, eu realmente espero que o podcast e toda essa conversa que nós estamos tendo agora possa conscientizar todas as pessoas do mundo inteiro. Além também do desequilíbrio, né, entre a conservação e o desenvolvimento econômico. A gente não encontra um equilíbrio entre o sistema capitalista e a preservação ambiental. Muito obrigada, Jéssica. Realmente a gente tem que dar mais
pauta sobre isso, porque realmente é um problema muito grande. Então, gente, é isso. A gente sabe que a Amazônia é a maior floresta do mundo e é a fonte de oxigênio e água. E também a gente tem que preservar isso, até porque é um lugar que tem várias biodiversidades e é um lugar que precisa ser cuidado e estão deixando isso como se não fosse nada. As pessoas não dão importância e é algo que está prejudicando bastante não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu quero agradecer as meninas, a Luara e a Jéssica, as ambientalistas, e a moradora Raíssa pelos depoimentos. Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos o podcast. Foi um prazer estar aqui. Espero que todos os moradores se sintam acolhidos. Gostei muito de vir dividir minha história com vocês e espero que juntos a gente consiga continuar essa luta.